Senhoras e senhores, ao cumprimentá-los, estamos iniciando mais um diálogo espírita, a doutrina espírita passada a limpo. Convidamos neste momento o irmão Dilson Pereira de Barros para fazer a prece de abertura. E nós, então, por nossa vez, convidamos a todos vós, para todos juntos, então comungarmos deste banquete. Convidamos a todos que puderem, fechem os olhos, pense em Jesus. Os que puderem, pensemos no Cristo. Com a respiração mais tranquila, percebam que o que nos ocorre, um processo de renovação, um processo muito interessante, indescritível, eu tenho certeza. E neste momento podemos pedir ao Pai Maior, podemos pedir daquilo que nós necessitamos, aquilo que for útil para as nossas almas. Podemos pedir as forças que necessitamos, podemos pedir alívio a nossas dores, ou quem sabe, podemos pedir a cura. O Pai Maior, observando na nossa fé, nos nossos caracteres que carregamos enquanto espíritos imortais, certamente irá enviar seus prepostos a nos trazer o que for nos possível. Tenhamos fé. E nesse momento pedimos, peçam por pensamento, peçam o que necessitam, mas peçam com fé. A nós outros, também pedimos as boas intuições, para que nós possamos levar a cada um de vós aquela palavra amiga, aquela palavra que consola. Que assim seja. O nosso trabalho de hoje, prezados irmãos em Cristo, amigos, ninguém vive para si, porque nenhum de nós vive para si. Paulo, Romanos capítulo 14, versículo 7. A árvore que plantas produzirá não somente para a tua fome, mas para socorrer as necessidades de muitos. A luz que acendes clareará o caminho não apenas para os teus pés, mas igualmente para os viajores que seguem ao teu lado. Assim como o fio d'água influencia a terra por onde passa, as tuas decisões inspiram as decisões alheias. Milhares de olhos observam teus passos, milhares de ouvidos escutam tua voz, e milhares de corações recebem teus estímulos para o bem ou para o mal. Ninguém vive para si, assevera-nos a divina mensagem. Queiramos ou não, é da lei que nossa existência pertença às existências que nos rodeiam. Vivemos para nossos familiares, nossos amigos, nossos ideais. Ainda mesmo o usuário exclusivista que se julga sem ninguém está vivendo para o ouro ou para as utilidades que restituirá a outras vidas superiores ou inferiores, para as quais a morte lhe arrebatará o tesouro. Compreendendo semelhante realidade, observa o teu próprio caminho. Sentindo, pensas. Pensando, realizas. E tudo aquilo que constitui tuas obras, através das intenções, das palavras e dos atos, representará influência de tua alma, auxiliando-te a libertação para a glória da luz, ou agravando-te o cativeiro para o sofrimento nas sombras. Vigia, pois, o teu mundo íntimo e faze o bem que puderes ainda hoje,
porquanto, segundo a sábia conceituação do apóstolo Paulo, ninguém vive para si. Está aí a lição, de novo, lição muito sábia, e que nós vamos discorrer agora. E eu pergunto ao irmão Jussi o que ele achou no Evangelho sobre este assunto. Buenas. Então, Antônio, sabe que esta frase, embora pequena, ela representa muito. Ela tem grande alcance e uma imensa profundidade. E o Emmanuel discorre muito bem essa profundidade. Porque os exemplos que ele cita, muito embora estejam elencadas individualmente, na sua concepção, são servidoras da criação. São servidoras. Então ninguém vive para si. A árvore, ela não vive para ela só. Alguma coisa vai acontecer com o seu crescimento, em que ela dará frutos e sombra para muitos. A luz vai iluminar, sem saber ao certo, o caminho de muitos. O fio de água, a mesma coisa. E nós mesmo, sem que pensemos nisso, estamos na mesma toada, que nem diz o gaúcho, né? Na mesma toada. Então, Antônio, o capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, onde nós somos convidados a fazer o bem sem ostentação, e onde a irmã Rosália, no item 9, nos fala sobre caridade material e caridade moral, vai preencher o ninguém vive para si. Nós não vivemos só para nós. E aí está a nossa missão. Aí está o que nós vamos fazer diferente da árvore, mas não necessariamente mais importante ou menos importante, mas vamos fazer o nosso desiderato. Na natureza, somos integrantes, não donos. A árvore, a água, a natureza em si, é naturalmente que ela age. Nós, como temos o livre-arbítrio, temos que querer. Isso é importante, porque temos livre-arbítrio. Dilson. Pois então, gente, não há como pensar que estamos sós ou que não influenciamos ninguém, né? Nós influenciamos, nós sempre estaremos influenciando alguém. Ninguém vive para si. Essa frase é uma certeza. Estava aqui pensando, Jussi, sobre a caridade moral, né? É bem isso mesmo. Esse é o ideal, nós buscarmos então, no amor em movimento, no amor em qualquer forma de expressão, influenciar alguém. Esse caminho nos levará a uma vida futura bem legal. Mas, e o indivíduo que influencia de forma inversa? Pela cólera, pela raiva, ele se torna valentão e ele influencia outros tantos também. Olha o compromisso espiritual. Esse indivíduo terá uma vida futura com bastante peso, né? E quantas existências daqui a pouco necessitará para reparar alguns anos de intempério. O homem de bem, o dever moral, e também elenca esses caracteres de sermos bons e carregarmos a caridade moral para sermos um homem de bem, né? Interessante também, Kardec menciona no seu comentário na questão ali pelas 55, 56 do Livro dos Espíritos, ele faz um comentário pela qual todos nós estamos concorrendo para o progresso coletivo.
e individual. Então, ensinamentos estão aí por todo o Pentateuco espírita. O Evangelho é carregado. Mas o necessário está dentro de nós. A vontade. Porque a teoria está aí. Jesus trouxe seus ensinamentos, seus exemplos. Mas o que falta, né? Para nós, então, seguirmos o Mestre e procurarmos, então, colocarmos na nossa bagagem, na nossa malinha de viagem, esses caracteres. E termos uma vida futura melhor. O que nos falta? Só vontade? Atitude? O que falta? Fé? Então, aproveitando esse gancho que nos trouxe, faça essa provocação a todos, né? O que nos falta para nós colocarmos em prática o que já sabemos? Ninguém vive para si. E o ermitão? E aquele que vai lá para a montanha rezar? Sozinho, eu estou em oração, fora dos pecados da vida mundana, e eu vivo para orar para Deus. Se ninguém vive para si, como é que fica? Como é que fica? É simples, Antônio. Não evolui. Porque a lição que nos é passada diz assim, ó: não bastas que não fazes o mal, é necessário que faças o bem. Então, esta opção de isolamento vai provocar aquela estrada de não ter feito o mal, mas vai faltar de fazer o bem. Então, nós, dentro desse ninguém vive para si, nós temos que compreender que somos uma partícula cósmica, uma figura do universo, que vive no universo e para o universo. Eu sei que a gente está, eu levantei uma poeira bastante considerável, né? Mas não é de outra forma se nós olharmos como a natureza se apresenta, Antônio. A natureza, embora não dotada de livre-arbítrio na Terra, e de liberdade de ação como nós, de inteligência, ela segue a mesma regra. Sim. Ela serve, não vive sozinha. E aí, Deus, copiando aquela tua observação, que se a gente optar pelo lado ruim da vida, do ego, né? Porque para mim essa frase aqui, ela é uma frase que faz com que nós enfrentemos o ego, né? Sim, sim. Porque o ego é que nos pede para fazer tudo para nós. E aí o Emmanuel faz aqui no seu encerramento uma observação: vigia o teu mundo íntimo e faze o bem que puderes. É a nossa tarefa como humanos. Como humanos, nós já passamos por muitas coisas na nossa evolução, muitas mesmo. Nós estamos numa escola da angelitude. Muito bom dizer isso, felizes ficamos, mas isso nos compromete. Inclusive quando a gente reflete sobre o fato de não vivermos somente para nós, sem saber, sem entender, sem que ninguém tenha nos dito. Não vivemos só para nós, nunca, Antônio. Mas como fazermos esse trabalho de fazer, dentro do capítulo 13, o bem sem ostentação, o bem sem olhar a quem, num mundo de hoje, num país que nós vivemos hoje, no lugar que nós vivemos hoje, tão conturbado, tão cheio de violência verbal, mental, nas redes sociais. Como fazer esse bem sem olhar a quem? Como fazer o bem sempre? Como não pensar em si? Como não viver para si? Se esse mundo está tão cheio dessas coisas todas aí.
Essa é a pergunta que eu deixo para vocês todos responder. Lembras de um programa anterior que nós falamos sobre o BEIMP? Sim. Que eu ainda lembrei que para mim tinha uma escala de dificuldades ali, né? Continua valendo agora. Continua, Antônio. Então, como está ali, Jesus nos disse, né? Faça o desenvolvimento do exercício do aprendizado do amor pela prática incessante da caridade. Isso. Mas se é só uma ilha, se nós somos sozinhos, dentro de uma ilha estamos sozinhos, vamos bradar a si mesmos sozinhos? Pois então, gente, olha só. Primeiro o eremita, né? O indivíduo lá que está sozinho. Se ele ficar a vida toda fugindo, ele perdeu uma encarnação. Ele perdeu um importante momento naquela encarnação de progredir um pouco espiritualmente falando. As questões nossas, então, pela qual, se escolhermos um caminho diferente do cumprimento às leis divinas, nos noticiadas por Jesus, bom, nos comprometeremos muito perante as leis de Deus e poderá nos trazer muitos problemas nas vidas futuras. Como praticar, então, como praticar os ensinamentos de Jesus neste momento difícil, né? Pela qual está muito evidente a acessibilidade. O momento tecnológico nos propicia muito conforto material. E, de certa forma, a gente teria que abrir mão um pouco disso. Mas, sobretudo, a renúncia que Jesus menciona é a renúncia do ego. Esse é o ponto que nós temos que abordar no nosso ponto de vista atual. Para, então, conseguirmos, no meu ponto de vista, forças para superar estes momentos, então, né? Acredito que esse ensinamento está lá no capítulo 2, Antônio, Julci e pessoal que nos assiste. Existe o item 5 e o 1 ou 2. O 2, pela qual trazem o ponto de vista. Quando o indivíduo conseguir... Eu gosto, eu adoro esse item. Quando ele acredita na vida futura. Se ele acreditar na vida futura, ele adquire forças. A grande dificuldade está em ele ter dúvidas. Ele acreditar mais no momento, no hoje. Mas eu vou simplificar mais ainda, Antônio. Tá, mas ainda não me responderam como ele tem que fazer. Eu vou te responder. Eu quero essa resposta. Eu diria na próxima. Então tá. O Julci. Eu vou te responder, Antônio. Então, assim, esta obra é grandiosa, esta que tu falaste, este anarquismo que tu citaste, ela é grandiosa. Mas vamos nos colocar na pele do pedreiro que vai fazer um grande prédio, Antônio. Ele não vai fazer o prédio sozinho. Ele, pelo contrário, se ele olhar a planta e o canteiro de obras e pensar no seu tamanho e naquilo que ele vai fazer, ele desanima. Só que ele só precisa fazer, Antônio, a massa que ele está incumbido de fazer. E com a massa que ele está incumbido de fazer, aquele prédio vai se erguer e vai ficar bonito e vai exercer a finalidade pelo qual ele foi criado. Não é a nossa vida, Antônio? Faça a tua parte, só a tua parte. E como fazer a minha parte? Como eu tenho que responder às pessoas que agridem, que me agridem, que agride ao meu irmão? Como eu tenho que fazer? Ainda eu preciso dessa resposta direta, eu preciso dela. Primeiro, adquire coragem. Não é para os fracos, não. Busca coragem para ficar quieto. Coragem para ficar quieto. Para ficar quieto, porque é muito desafiador isso, sobretudo se tiver mais pessoas próximas. Estou desafiando todo mundo para isso. Busca coragem, silencia, dá um tempo, pensa a respeito, reflita. As coisas de Deus,
elas exigem muita coragem, tanto para o enfrentamento comigo mesmo, quanto para o enfrentamento, por exemplo, essa situação que o Antônio coloca. Se ela for pública, me parece que seria um ato de covardia se eu não desferir um verbo à altura, né? Então, é dessa forma, no meu ponto de vista, coragem. Coragem é uma necessidade do habitante deste planeta, onde passamos encarnações e encarnações, ou espiando, ou sendo provacionado. Mas eu diria assim, Antônio, se tu já está com a tua caminhada bem feita, teus ouvidos não serão ofendidos por estas agressões que tu refere, que o mundo aí fora nos proporciona ouvir ou até sentir. Se a tua caminhada ainda não está bem feita, renuncia os teus atavismos. Renuncia aquilo que dentro de ti ferve quando acontece a agressão, a violência, a injustiça, a provocação. Porque a única briga que tu tem que entrar é contigo mesmo. E tu estarás praticando o que a irmã Rosália fala para nós aqui na caridade moral, porque estarás dando a outra face que Jesus ensinou. Provoquei a todos nós para que nós reflitamos sobre esse assunto. O Gilson falava da coragem e seguido do Jussi, exatamente. A coragem de vencer o orgulho, a presunção, o egoísmo que ainda habita em nós. E que com isso tudo, se nós vencermos, nós vamos pensar no nós, no todo, e vamos seguir a caminhada que Jesus nos ensinou. Jussi, por favor, pode encerrar. Estava provocante o trabalho de hoje, mas fica uma reflexão para todos nós. Será o nosso programa hoje. Então, meus amigos, no recôndito dos vossos lares, onde estiverem, vibrando conosco e nós convosco, aprendemos hoje que não vivemos só para nós. Isso tem uma relevância nas nossas vidas que talvez muitos de nós não sabíamos. Se é assim, que possamos justificar a nossa existência, lembrando sempre que a nossa existência por opção é aquela de que somos cristãos, seguimos Jesus. Se seguimos Jesus e não vivemos só para nós, que possamos aprender com seus ensinamentos, sendo benevolente para com todos, compreensivo para com os defeitos alheios e exercendo aquilo que temos de mais divino em nós para fazermos ouvidos moucos às ofensas e exercitar o perdão natural. A vida vai nos devolver em alegria, paz e harmonia toda esta coragem de nós nos desafiarmos a nós mesmos. Que Jesus esteja conosco, que o nosso guia guardião nos fortaleça nesse propósito, porque agora nós sabemos que não vivemos só para nós. Que assim seja.